Muito bem, amigos, vamos dar continuidade à nossa matéria, então. A disciplina é o direito penal, o tema versa sobre os crimes em espécie, a parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361, e nós estamos no título 11 dos crimes contra a administração pública. Já passamos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, e agora nós estamos indo da fase intermediária para a fase final do capítulo 2, que são os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Qual é o crime ou os crimes que nós estamos trabalhando? Nós estamos falando dos crimes de contrabando e descaminho. Contrabando e descaminho. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Localização, Artigo 334 e 334-A do Código Penal. Vimos as diferenças do contrabando e do descaminho, vimos a diferença para o crime de facilitação ao contrabando e descaminho, vimos os casos de aplicação do princípio da insignificância do valor até R$20.000, vimos os casos de extinção da punibilidade também. Tudo isso a gente viu já. Agora a gente segue falando dos crimes de contrabando ou descaminho, agora envolvendo o chamado sujeito ativo. Sujeito ativo. Ou seja, pessoal, queremos saber quem é que comete esse crime, não é verdade? Então nós temos que lembrar que nós estamos falando de um crime comum ou geral. Ou seja, crime comum ou geral que pode ser cometido, praticado por qualquer pessoa. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Na verdade, só quem não pode cometer esse crime, certo? Olhem só. Então a gente bota assim, ó. Qualquer pessoa menos o funcionário público que tem o dever de fiscalizar as fronteiras. Porque esse cara aqui, que é o agente de Polícia Federal, ou o fiscal aduaneiro, esse cara aqui, ele vai responder não por crime de contrabando ou descaminho. Ele vai responder pelo crime de
ele responderá pelo crime de facilitação ao contrabando ou descaminho, artigo 318 do Código Penal. Certo? Então é importante a gente cuidar isso, é uma bela lembrança, né? Porque é uma boa questão para a banca examinadora exigir de vocês. Cuidado, pessoal. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo nos crimes de descaminho ou contrabando ou descaminho? Pois é. A gente primeiro tem que lembrar do sujeito passivo direto, do sujeito passivo imediato, que é a figura do Estado, né? O Estado sempre vai ser, meus amigos, sujeito passivo. A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer disso. Nesse tipo de crime, geralmente vai ser só o Estado. Nós só vamos ter sujeito passivo único. Geralmente é ele. Mas se eventualmente nós tivermos uma outra entidade, um particular, por exemplo, ele vai figurar como sujeito passivo indireto ou imediato. Mas o Estado sempre vai ser. No descaminho, porque os tributos foram sonegados, né? E no contrabando, porque o controle de entrada e saída que é dele se perdeu. O Estado não teve esse controle. Tiraram dele, Estado, esse controle. Certo? Vamos lembrar disso, então. Vamos dar tchau para o sujeito passivo. Consumação. E claro, ao mesmo tempo, pessoal, falaremos aqui embaixo da conatus, né? Consumação e tentativa. Primeira coisa, tanto o crime de descaminho. Na verdade, existe uma divisão teórica que a gente precisa cuidar aqui. Vamos falar primeiro, certo? Do descaminho. O que é o descaminho? Descaminho, amigos, é iludir o Estado na cobrança dos tributos. Isso é o descaminho. Tanto faz na entrada como na saída dos tributos. Contrabando é a entrada ou saída da mercadoria proibida. O que esses dois crimes têm em comum? São crimes formais, que na tua prova pode vir também com o nome de quê? Crimes de antecipada, crimes de consumação antecipada, que na tua prova pode vir também como crimes de
Resultado cortado. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que não é preciso, por exemplo, que fique comprovado que o Estado, a administração pública, sofreu prejuízo econômico. Só o fato de iludir já configurou o delito. Não precisa ficar demonstrado que o Estado perdeu a guarda de determinar o que entra e o que sai das fronteiras. Só no momento que o Estado, que isso acontece, o crime já está consumado. A entrada ou a saída da mercadoria já é a consumação. A consumação se dá com aqui está, com a entrada ou a saída da mercadoria. Consumou o delito, certo? Cuidem isso. Agora, existe um tema do STJ que a gente tem que cuidar. Cuidem com o tema. Nove, três. Eu vou colocar lá, certo? Eu vou colocar lá e vou explicar para vocês. Quando eu falo tema, eu não estou falando de súmula. Eu não estou falando de súmula. Então, nós estamos falando de entendimentos exclusivos firmados pelo STJ. Quem quiser achar também é muito fácil, né? É só jogar no Google tema 933 do STJ, vai encontrar. Vocês estão vendo aqui o que está em negrito. Por alguma razão, eu perdi o pincel. Achei. Esses temas, pessoal, eles são oriundos daquilo que se chama de recurso repetitivo. Muitos recursos que vão ao STJ, geralmente, claro, recurso especial, o RESP, né? E ele firma uma tese geral, certo? Essa tese geral se chama tema. E aqui nós vamos ter o tema 933. Ele diz assim, ó: quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime fim. Condição que não se altera por ser menor a pena este cominada. Essa decisão é de 10 de agosto de 2016, da 13ª sessão. Aqui está o recurso especial 1378, relatoria do ministro Nefe Cordeiro. Surgiu essa tese. O que essa tese quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, ó: se o criminoso utiliza de um meio, e esse meio, independentemente, é crime, e ele usa esse meio para alcançar o descaminho absorve. O indivíduo não vai responder por esse crime e pelo descaminho, vai responder só pelo descaminho, mesmo
desculpem, mesmo que a pena do descaminho seja uma pena menor. Ora, prezados, qual é a pena do descaminho? Reclusão de 1 a 4 anos, certo? Reclusão de 1 a 4 anos. Vamos supor que o sujeito pratique, para alcançar o descaminho, uma falsa identidade, que a pena seria de... Não, vamos supor que ele falsifique um documento público. Ele falsifica um documento público com o objetivo de cometer um descaminho. Vocês podem ir lá, vocês vão ver, o crime de falsificação de documento público é de 2 a 5 anos. Mas ele só praticou essa falsificação para o descaminho. E com o descaminho, acabou. Não tem mais potencialidade lesiva o documento que ele falsificou. Nesse caso, como não tem mais potencialidade lesiva, certo? Não tendo mais potencialidade lesiva, o que acontece? Ele responderá só pelo descaminho. Mas se aquele documento ainda tiver forças para praticar outros delitos, ele vai continuar respondendo então pelo crime tanto de descaminho como pelo crime de falsificação documental. Vejam que interessante esse entendimento do STJ. Certo? Cuidado em relação a isso. Então, o crime de descaminho se consuma com a entrada e a saída. Ah, e se foi através de um documento falso? Ele é absorvido, se exaure. Mesmo que o crime de falsidade documental, mas o sujeito só usou. Usar documento público também tem pena de 2 a 5. Mesmo assim, responde só pelo crime fim. É o princípio da consunção, né? Que nós estamos habituados, onde se estabelece que crime fim absorve crime meio. Certo? Muito bem. Tentativa é possível? É possível. Podemos, inclusive, botar aqui. É possível. Mas lembrando, é possível na modalidade plurissubsistente, ou seja, que eu consiga fracionar a conduta. Então, por exemplo, eu estou tentando fazer entrar no país mercadoria proibida, sei lá, cigarro, através de um caminhão e o caminhão tomba próximo da fronteira. Isso é tentativa de contrabando. Mesmo sendo um crime formal, certo? De consumação antecipada, de resultado cortado, no momento em que eu dei início à execução, eu estou fracionando, é possível tentar. Tem quem entenda que não, que diga ou tu entra e o crime está consumado, ou tu não entra e não é crime. Mas dá para lembrar que a forma plurissubsistente vai permitir, então, esse tipo de conatos, né? Que é a tentativa. Vamos apagar aqui.
Bom, prezados, a ação penal é muito fácil, né? A ação penal é muito fácil da gente determinar, estabelecer qual é, certo? Assim como todo crime praticado por particular contra a administração pública, a ação penal aqui é pública incondicionada. O titular é o Ministério Público, que vai processar o réu através da denúncia, certo? Aqui eu só quero um cuidado, né, pessoal? Um cuidado com a súmula. Uma súmula do STJ. Súmula 151 do STJ. Vamos dar uma olhadinha no que ela diz? Tá aqui. Eu fiquei ajeitando para encaixar de um jeito que vocês pudessem ler. Súmula 151 do STJ. A competência para o processo e julgamento de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção. Primeira coisa, o que quer dizer prevenção? Prevenção quer dizer, amigos, o primeiro juízo que apreciou o caso. Do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Então a gente tira algumas conclusões daqui, não é verdade? Primeira conclusão que a gente tira, pessoal, a competência não é da Justiça Estadual. A competência de contrabando ou descaminho é da Justiça Federal. Mas de qual Justiça Federal? Do lugar de apreensão dos bens. Onde forem apreendidos os bens, o juízo é prevento. Ou seja, ele é o competente para processar e julgar. Certo? Cuidado em relação a isso. Súmula 151 já caiu em prova, é importante saber. Desculpem. Causa de aumento de pena, majorante. Nós temos aqui uma circunstância que vai ser analisada na terceira fase da dosimetria. Se o juiz condenar o réu, entender que ele é, por exemplo, um contrabandista, o juiz vai fixar a pena de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, entre o mínimo e o máximo da pena. Depois vai analisar agravantes e atenuantes e depois causas de aumento e diminuição. Certo? Bom, o fato, amigos, é que no descaminho nós temos um parágrafo terceiro que diz:
A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Ou seja, a pena é de 1 a 4, fica sendo de 2 a 8. Aliás, na forma simples, é uma infração de médio potencial ofensivo. Cuidem isso. Na forma simples, a infração aqui ela é de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Então admite-se a chamada suspensão condicional do processo. Entenderam? Cuidem isso. Cuidem isso. Agora, quando nós vamos ter a majorante, ou seja, a pena aplica-se em dobro, duas vezes, aí a pena, amigos, vai para 2 a 8 e se torna-se é boa, né? E aí torna-se uma infração de elevado potencial ofensivo. Aí não há aplicação de GCRIM, não há aplicação de Lei 9.099, não há transação penal, não há suspensão condicional do processo. Certo? Cuidado em relação a isso. Por que esse aumento de pena, pessoal? Por quê? Pela facilidade que o criminoso tem, né? Pela facilidade. Aqui está. Certo? Facilidade. É por isso. Com certeza, pelo ar, pelo mar ou pelos rios, é mais fácil cometer esse tipo de crime. É por isso que a jurisprudência tem entendido, pessoal, certo? Que quando uma aeronave pousa ou decola de um aeroporto de alfândega, não incide a majorante. Por que motivo? Porque não há facilidade. A facilidade não existe. Certo? Pelo contrário, é mais difícil o crime acontecer. Ok? Vejam que esse dobro também aplica-se ao contrabando. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Do mesmo jeito, pela mesma facilidade, e se for em aeroporto de alfândega, certo? De aduana, a facilidade não existe. E a pena é dobrada, fica então de 4 a 10 anos. Na forma simples do contrabando, a pena já é de elevado potencial ofensivo. Já não se admite os benefícios da Lei 9.099. Quando acontece isso, quando vai dobrar, pior ainda, né? Figuras equiparadas ao descaminho. E temos também figuras
Figuras equiparadas ao contrabando, ao descaminho. 1, 2, 3, 4. Ao contrabando. 1, 2, 3, 4, 5. As figuras equiparadas, elas fecham esses nossos crimes. Em prova, vocês têm que saber que figura equiparada ao descaminho, que figura equiparada ao contrabando. Parágrafo 1º. Vamos lá. Vem junto. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Tudo bem, a grande questão é, o que é navegação de cabotagem? Cabotagem, amigos, é aquela navegação de um porto para outro, certo? No mesmo país. Aqui, nós temos uma norma penal em branco. Porque o finalzinho diz, fora dos casos permitidos em lei. Então, existem leis que dizem o que pode acontecer, quais produtos podem vir de um porto para outro. Essa norma precisa de uma complementação por uma outra lei, por isso, norma penal em branco. 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Por exemplo, amigos, as leis regulamentadoras de mercadoria da Zona Franca de Manaus. Norma penal em branco também, porque precisa saber o que essa lei especial trata. 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou de que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Vamos por partes. Primeiro, amigos, ele pune o próprio autor do descaminho, né? Como, por exemplo, pune os camelôs. Aqui. Mas, sobretudo, é um tipo penal misto alternativo. Certo? É um tipo penal misto alternativo. Porque, praticando vários verbos, o crime é um só. É um único crime. Praticando vários delitos, o crime, o delito é um só. Certo? Começa por aí. Claro que quanto mais verbos praticar, mais vai se afastando a pena do mínimo. Utilize em proveito próprio ou alheio. Aqui, amigos, é um crime próprio, não é um crime comum. Porque fala no exercício da atividade comercial ou industrial. Então tem que ser pessoas que estão nessa atividade. E aí a gente vai para o parágrafo 2º que diz: equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Lembra o que eu falei do camelô? Está aqui o exemplo do camelô. Certo? Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. É um crime de receptação, mas receptação de produtos, não que tu sabe ser produto de crime, mas de produtos contrabandeados.
O inciso 4 é isso, certo? É receptação de produtos contrabandeados. O parágrafo 2º é explicativo, falei para vocês, dos camelôs. O parágrafo 3º é o aumento de pena. O contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. A pena é maior, já vimos também. E aqui nós temos os 5 incisos. O parágrafo 2º é o camelô, o parágrafo 3º é a pena duplicada. Mas nós temos que ver aqui os incisos. Incorre na mesma pena quem? Figuras equiparadas ao contrabando. 1. Pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Precisa de uma lei especial para que a gente saiba? Precisa. Então nós estamos diante aqui de uma norma penal em branco. Do mesmo jeito que a gente precisa lá no descaminho também. 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Continua sendo uma norma penal em branco, certo? Só que agora é heterogênea, porque agora precisa de autorização de órgão público. Isso não é necessariamente por outra lei equivalente. Pode ser por lei abaixo da lei ordinária. Pode ser um decreto, uma resolução, um ofício, uma portaria. Pode ser qualquer um desses dispositivos. 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Tal mercadoria tem que sair, não pode entrar. E tu recoloca no país. Fácil de entender, né? 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Vejam que aqui também precisamos entender que é um crime próprio. No exercício de atividade comercial ou industrial, comerciante ou industriário, só esses podem cometer esse crime. E por fim, o número 5, para fechar a nossa aula, adquire, recebe ou oculta, já deixando claro, tipo penal misto alternativo, em proveito próprio ou alheio, dolo específico, no exercício de atividade comercial ou industrial, crime próprio, mercadoria proibida pela lei brasileira. Ou seja, é uma receptação, mas de produtos contrabandeados. Certinho? Muito bem. Assim, meus amigos, a gente fecha. Aliás, para fechar mesmo, eu quero que vocês peguem o artigo 335. Para que a gente feche mesmo, vamos pegar o 335. O 335 de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Vejam que eu nem estou indo para o quadro branco, por um motivo especial. Esse artigo, impedir, perturbar, fraudar a concorrência pública, falou em concorrência pública, falou em licitação. Então esse dispositivo aqui, ele está revogado pelos artigos 93 e 95 da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. A Lei de Licitações, ela veio depois da Lei de 40, né? Então, ela prevalece aqui. Vocês podem riscar aí o artigo 335. Ele não possui mais aplicabilidade. Certinho?
Agora sim eu posso dizer que eu encerrei com vocês o tema. Eu quero agradecer, amigos. Agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.